Vai. Em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 35. Marcos 8, 34 a 35. Vamos tomar seus lugares, vamos deixar as coisas como estão e vamos seguir a palavra. Todos acharam? Amém. Marcos 8, no versículo 34, diz assim: chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perderá. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Amém? Amém. Vamos orar. Pai amado, eis a tua palavra, Senhor. Senhor, abre as nossas mentes, os nossos corações, ilumina-nos, Senhor Deus, para que possamos entender, receber a tua palavra, Senhor Deus, para que possamos ser não apenas escutadores, mas fazedores da tua palavra. Usa-me como canal de bênção essa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém. Podemos assentar-se. Amém. E nós vamos usar esse capítulo como nosso rumo, como a direção, porque hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que é a cruz. Vamos falar da cruz. E o que é a cruz? Primeira coisa, vamos tirar uma ideia errada que tem, que muitas vezes escuto falar que a cruz foi feita para Cristo. Mas na verdade não é assim. A crucificação já era usada pelos persas 6 séculos antes de Cristo. Depois os romanos, eles, provavelmente depois da guerra de Creta, das guerras da Grécia, eles começaram a usar esse método também. 100 anos antes de Cristo já era feita a crucificação. Amém? Então, o que acontece? Muitas vezes nós usamos a cruz como algo que foi feito exclusivamente por Cristo, que foi inaugurado por Cristo. E não é bem assim. Cristo morreu na cruz, mas não foi o único. Milhares e milhares de pessoas morreram na cruz. E a cruz, a Roma, se não me engano, acabou com isso daí no 3º século depois de Cristo, que eles aboliram a crucificação. Então é algo que ocorreu muitas vezes. Nós sabemos que o apóstolo Pedro morreu pela cruz. Ele foi crucificado também, mesmo se foi de ponta cabeça, como diz o livro dos Santos, mas ele foi crucificado. Mas eu quero hoje abordar um assunto bem complexo, mas que vai falar para cada um de nós. O que a cruz significa? O que a cruz significa para cada um de nós? Qual foi o significado da cruz? Mas vamos ver também o que a cruz significou para outras pessoas. Para Cristo, a cruz significou dor, sofrimento, humilhação, maldição e morte. Vamos abrir ali em Deuteronômio, no capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21. Do versículo 22, diz assim: quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A cruz para Cristo significou maldição, pelo menos assim que nós vemos. Em Gálatas, capítulo 3, do versículo
13 ao 14. Gálatas, capítulo 3, do versículo 13 ao 14, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Então, a cruz para Cristo foi maldição, dor, sofrimento e morte física. Mas também significou para ele obediência e humildade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Filipenses, capítulo 2, Filipenses, versículo 8. Achado em forma de homem, humilhou-se sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que hoje nós vamos abordar alguns aspectos de representação da cruz. E vamos continuar. Eu peguei umas notas aqui. Então, se para Cristo representou dor, sofrimento, humilhação, maldição, mas também obediência, humildade, para nós a cruz representa salvação e vida. 1 Pedro, capítulo 2, e você sabe que a Bíblia, para nós, é vida. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 24, diz assim: Ele levou em seu corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos curados. Olha como mudam as coisas. Isaías 53, do versículo 4 e 5. Eu vou procurar para vocês. Isaías 53. Se vocês quiserem anotar. 53, do versículo 4, versículo 5. Diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, ele levou nossas dores sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Interessante, o que a cruz significou para Cristo, para nós significa tudo o contrário. O que para ele foi morte, o que para ele foi sofrimento, o que para ele foi humilhação, o que para ele foi maldição, para nós é vida. Para nós é liberdade, para nós é salvação, para nós é cura. Muda, né? Como a cruz tem vários significados. Para o mundo, a cruz é loucura. A mensagem da cruz, o sacrifício da cruz para o mundo é loucura. 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim: Primeira Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, diz: Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura das pregações. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O mundo não consegue entender a pregação da cruz, o mundo não consegue entender o sacrifício de Cristo na cruz. Para eles é loucura. E muitas vezes as pessoas não querem entender isso porque não conseguem aceitar, porque dificilmente algum de nós daria a sua vida por alguém que não conhece Deus. Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós. Amém. Amém? Amém. A cruz é vida abundante para todos os que creem. João, vamos voltar um pouco do Evangelho, João capítulo 3. No capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16, diz assim: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí temos a famosa João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao que o Senhor está se referindo? Vocês se lembram que Israel pecou no deserto e o Senhor enviou víboras que os picassem e eles morriam. Então Moisés intercedeu e Deus falou assim: olha, pega a serpente, faz serpente de bronze, põe no madeiro, né, levanta, põe estaca, todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Assim ele está falando a mesma coisa para Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, na verdade não é a cruz, nós olhamos aquele que foi morto na cruz, nós somos curados. E quando nós doamos a nossa vida para ele, nós temos a vida eterna. Amém? Amém. A cruz é cura para nós. 1 Pedro 2,24. Vamos voltar lá. Nós acabamos de ler, mas assim vamos memorizando. 2,24 diz: Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. A cruz em Cristo é símbolo de perdão para nós. Colossenses, capítulo 2. Se eu estiver sendo muito rápido, por favor, me digam. Colossenses, capítulo 2. Do versículo 11 ao 15, diz assim: Nele também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, encravando-a na cruz.
Interessante, né? A cruz para nós também é símbolo de perdão. Porém, entenda uma coisa, a cruz não é um amuleto. A cruz vazia não é nada. Você andar com a cruz não significa nada. Se você pensa que... Sabe aqueles filmes que vocês olham, que expulsa os demônios com a cruz? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Aquele negócio de sai daqui, capeta, segurando a cruz, não vai funcionar. O inimigo não tem medo da cruz. Ele tem medo daquele que morreu na cruz e ressuscitou. Ele tem medo daquele que está sentado à direita do Pai, que governa tudo, aquele que tem um nome que é sobre todo nome, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A cruz não é um amuleto, a cruz não serve para isso. O sacrifício da cruz não existe, existe o sacrifício na cruz. Como eu falei, muitos morreram na cruz, mas apenas um morreu como inocente, e apenas um ressuscitou, e apenas um nos salvou, Jesus Cristo. Amém? Amém. O que salva, gente, é Cristo. O sacrifício que ele fez na cruz, que era o pior tipo de morte que tinha. Amém? Porém, se ele tivesse morrido na cruz e lá permanecido, para nós não teria serventia. Mas lembre-se que ele morreu na cruz, se fez maldição, mas ressuscitou. Amém? Amém. Vamos lá para frente. A cruz deve significar o símbolo de autonegação, de renegação própria e de servidão. Vamos em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23, é muito bonito esse passo. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz deve significar isso para nós. Deve significar autonegação e serviço. Deve significar amor a Cristo, assim como Ele nos amou. Amém? Amém. Mas ainda tem uma coisa que eu quero conversar com vocês. E nós vamos encontrá-la sempre no Evangelho de Lucas. Já vou... Lucas, capítulo 23, do versículo 33, eu vou ler para vocês, que eu quero explicar algo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 33 apenas, diz assim: quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte sobre elas. O povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados escarneciam deles e, chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre. E disseram: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também por cima dele havia essa inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo:
Se és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. O outro, porém, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Amém. A cruz no Calvário teve 3 significados. 3. A do ladrão que escarnecia significava raiva, desespero, sofrimento, incredulidade. A do outro significava arrependimento, fé. Olha que interessante. E do terceiro, Jesus Cristo, o que significava? Aquele que estava blasfemando lá, estava com raiva, estava desesperado, não tinha fé em nada. Não é verdade? Nada. O outro entendeu quem estava lá no meio. Se arrependeu ali naquela cruz, ele sabia que ele merecia aquilo que estava fazendo. Mas ele estava falando: Senhor, lembra-te de mim. Estava arrependido. Agora, e para Jesus? Ali no meio. Representava inocência e servidão. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. As pessoas dizem que Jesus, já sabia, estava lá, estava pronto para ser. Não. Gente, ele se fez homem. Ele era homem como nós. Imagine que ele sabia o que estava para acontecer. Lembre-se quando ele estava orando no jardim e ele estava lá, que a palavra diz que ele suava gotas de sangue. Imagine a aflição que ele estava já pensando naquilo que deveria ter que enfrentar. E ele fala: Senhor, se for possível, se tiver outra forma, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Servidão. Servidão pura. Inocência, porque eu tenho certeza que, gente, uma vez eu escutei uma pregação de que dizia que Jesus, ele recebia as chicotadas e ele aguentava por amor. Doía, tenho certeza que doía. Ele não era Superman e ele estava lá em carne como cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Servidão e inocência. A primeira, aquele que escarnecia, levou a uma condenação eterna. João capítulo 3, versículo 18, diz assim: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aquele malfeitor que estava ao lado de Cristo, que zombava dele, aquela cruz significou uma condenação eterna. Para o outro, o levou ao paraíso. Jesus Cristo, isso é algo que eu acho surpreendente. Lucas, versículo 23, capítulo 23, de 42 a 43, vocês se lembram que acabamos de ler? Então disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Imaginem, hoje estarás comigo no paraíso. Um condenado, um maldito, não ia poder. O Senhor o perdoou. Para esse, foi dada a vida eterna.
E a terceira, ao do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz levou apenas ao cumprimento da sua missão. O levou à glória. O levou à glória eterna, o levou ao cumprimento da sua missão. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, o versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado em forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. A terceira, a obediência, a humildade de Jesus o levou à glória eterna, para que não tenha nenhum nome além do nome dele. Amém? Amém. Então eu quero saber de vocês, o que a cruz representa para você hoje? Qual o significado da cruz na tua vida? Porque vocês viram que a cruz tem vários significados. E qual é o significado dela para você? Qual é o significado dela para você? Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos orar.